o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje nós estamos juntos ao redor da amada Mãe Maria, celebrando a festa de São João, apóstolo e evangelista, o discípulo amado, aquele que acolheu Maria na sua casa e por ela foi acolhido, tendo nela a Mãe de Deus, que é a Mãe nossa, lembrando-nos que nós participamos desta comunidade. E nesse tempo do Natal que estamos vivendo, voltar o olhar para a figura de São João Evangelista é compreender o que o amor de Deus faz em nós e a necessidade que nós todos temos de compreender a grandeza do amor de Deus. É São João, o Evangelista, que nos ensina que o que era desde o princípio, o que nós ouvimos e vimos com nossos olhos e nossas mãos, é a palavra da vida que ele também tocou e que nós precisamos tocar, sobretudo por esta experiência de acolher esta palavra, ele, Cristo, que vem ao nosso encontro. É por isso que nós temos a tarefa bonita de proclamar a palavra. É nossa tarefa. Ao proclamar a palavra de Deus, nós a ouvimos, nós a acolhemos e ela nos pode realizar na direção do que Deus quer para cada um de nós. Por isso, João o Evangelista ensina-nos quem poderia tocar a palavra com suas mãos, a não ser porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra que se fez carne para ser tocada com as nossas mãos começou a ser carne no seio da Virgem Maria. Mas não foi então que a palavra começou a existir, porque ele nos ensina, ela, a palavra, que é Cristo, era desde o princípio. Por isso ele diz, vede como é confirmada pelas palavras do Evangelho aquilo que ele diz. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus. Amados e amadas de Deus, alguns talvez julguem que a expressão palavra da vida designe de modo geral a Cristo e não o próprio corpo de Cristo que foi tocado pelas mãos. Nós somos chamados, portanto, a compreender. E a vida manifestou-se. É o que João nos ensina. E a vida manifestou-se. Porque Cristo é a palavra da vida. E como se manifestou esta vida? Ela existia desde o início, ensina-nos João o Evangelista, mas não tinha se manifestado aos homens. Manifestara-se aos anjos que a contemplavam e se alimentavam dela como de seu pão. E o que diz a Escritura? O homem se nutriu do pão dos anjos. João é esse evangelista magnífico que nos ensina o caminho para entrarmos na grandeza do mistério de nosso Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Amado irmão, amada irmã,
Esta narração do capítulo 20 do Evangelho de João mostra-nos figuras admiráveis, como Maria Madalena, que saiu correndo indo ao encontro de Pedro e do outro discípulo, que era João, o discípulo amado, para dizer-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ele também participa dessa cena e participa trazendo-nos exemplaridades pela sua reverência, pela sua dignidade, pelo seu sentido de pertença à comunidade de fé, pela abertura e acolhimento ao que lhe era anunciado por aquela que se tornara a primeira discípula. Por isso acompanhou Pedro e foram ao túmulo, os dois juntos correndo. Chegou, é claro, o discípulo amado primeiro, mais jovem. Pedro chegou depois. Ele olha e vê as faixas de linho no chão, mas não entra. Respeita. É Pedro quem entra, que vinha correndo atrás, que também viu as faixas deitadas no chão, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, enrolado num lugar à parte. Ele também entrou, João. Ele que tinha chegado primeiro, viu e acreditou. Somos chamados a exemplo de João, a ver. Por isso o Senhor vem ao nosso encontro, a ver para acreditar. Precisamos de ver, é verdade, em razão do nosso próprio limite. E Ele, por isso, se manifesta no meio de nós, com o seu amor. Caminha conosco. Ajuda-nos a compreender a força do mistério do seu amor. Revela-se misericordioso, revelando o rosto misericordioso de Deus Pai, morrendo na cruz obedientemente. Santo Agostinho, comentando a carta de São João para mostrar a grandeza do amor de Deus, diz: a vida se manifestou na carne, para que nesta manifestação aquilo que só o coração podia ver fosse visto também com os olhos e desta forma curasse os corações. De fato, o Verbo só pode ser visto com o coração, ao passo que a carne pode ser vista também com os olhos corporais. Éramos capazes de ver a carne, mas não éramos capazes de ver a palavra. Por isso a palavra se fez carne, que nós podemos ver para curar em nós o que nos torna capazes de vê-la. E como diz São João, hoje celebrado, somos disso testemunha. E somos testemunhas para anunciar esta vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isto é, que se manifestou entre nós, ou mais claramente, nos foi manifestada. São João diz: isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Somos chamados então a prestar atenção. E isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Eles viram o próprio Senhor presente na carne, ouviram da boca do Senhor suas palavras e agora nos-las anunciaram. E nós ouvimos certamente, mas não vimos. Somos por isso menos felizes do que eles que viram e ouviram? Ora, nós não somos menos felizes. Podemos ser igualmente, devemos ser igualmente felizes, porque participamos deste mistério do amor de Deus. Participamos com o bem do qual somos destinatários, mas participamos também da alegria de poder repartir, anunciando Cristo, proclamando a sua palavra a todos os irmãos e irmãs, para que todos ao amor de Deus possam se abrir. Deus nos conceda a graça, supliquemos, de termos esta reverência e essa dignidade de João o Evangelista. E como discípulos amados e discípulas amadas, nós possamos anunciar a Ele, Cristo, ao mundo, para que o mundo se abra a este amor que salva. Hora da piedade,
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira